Ixi, cabelo. Bom dia para quem tá chegando. Eles. Tá muito claro? Tá claro? Melhorou? Tá bom, tá bom. Bom dia, Luísa. Bom dia, Apagou, né? Val. Bom dia, Cris. É? Agora apagou, mas escurou. Não sei se foi assim. Tô tentando que. Ah, agora tá bom a imagem, né, gente? Estão me vendo bem? Ouvindo bem? Bom dia. Bom dia, queridos. Enquanto a gente aguarda a nossa querida Marília, né? Bom dia, Selena. Acho que ela não chegou ainda, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, chega o curso, mas a Marília, cadê o Claudinho? Já tá aí. Cristina, Ingrid, a Val. Ah, a Marília tá aqui. Ficou muito escuro assim, Alice? Não, ficou bom. Tá, tô te chamando, Marília. Bom dia. Vamos aguardar a conexão. Ei, chegou! Bom dia! Bom dia, querida! Como você está? Tô Eu vendo que tô bem, e você? tô bem também. Tô aqui organizando, porque eu coloco as lives no Instagram, no iPad, e o meu tripé não alcança o iPad. Então, tô tentando aqui ver de forma que fique melhor. Pronto. Pois é, né? A gente de fato não fazia esse movimento, né? De fazer live, de fazer tudo isso, agora que estamos aqui, nos acostumando, nos readaptando para conseguir continuar em contato, dividindo energia, compartilhando com todo mundo aí. Já vi que tem 9 pessoas. Bacana, eu vi algumas aqui, a Elissa, curso, né? O Pedro, Pierre. A Luísa também, nossa, muito legal, feliz. Sim, tá chegando gente aí para nos Vendo prestigiar gente. nesse momento que é histórico, né? Para o Instituto né, Maria? E, bom, como as nossas lives, elas são sempre muito pautadas na fenomenologia, né? Hoje amanheceu um Ai, dia cinzento aqui e eu fiquei refletindo, né? O sol continua presente, né? Quantas vezes a gente tem dias cinzentos, mas é bom lembrar que o sol tá sempre lá, né? A Soraya diz que a Alissa diz que eu tô escura. Vamos ver se eu consigo clarear a minha imagem aqui. É porque tá muito claro lá fora, a luminosidade. Estão me vendo melhor? Tá me vendo bem, Maria? melhorou um pouquinho, você estava assim, bem sombreada, Ah, então é o efeito mas da luminosidade lá de fora, né? Senão eu mudo de posição. vou te contar um segredo, então. Na verdade, esse fundo que está aqui atrás de mim é uma colcha que eu penduro na janela para ficar bem Ah, é? nos readaptando, é isso mesmo. É uma colcha, não é uma cortina. A Alissa queria fechar ali. Eu falei, não precisa, tá ótimo assim. Eu só não tô conseguindo Tá realmente ótimo. fazer ele ficar certinho. E de forma. Não, vai cair. Eu não sei o que tá acontecendo, só um minuto. Enquanto isso, a Marília vai falando um pouco de si, né, Marília? Depois eu falo. Bom,
A Suelena esteve aqui, né, com a gente lá no curso, no sábado, no curso de EPC, e ela pediu para ser apresentada, né? E foi possível apresentar a Suelena de uma forma que eu acredito, né? Que é como as pessoas de fato são. Mas aqui eu vou seguir o protocolo um pouquinho e vou falar a minha qualificação como advogada e como eu sou também, na verdade, presidente da Comissão de Estudos sobre o Direito Sistêmico da OAB do Rio de Janeiro. Sou mestre em Direitos Humanos e Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, assistente de ensino na FGV e coordenadora científica aqui do IBDCIST, sendo que esse primeiro e esse último, essa primeira e essa última atribuições que me foram designadas, eu inclusive devo muito ao campo, ao como o campo se revela de uma forma orgânica para você, que desde o primeiro momento que a gente se conheceu, o Sérgio aqui, que é o primeiro presidente, né, da comissão aqui do Rio, ela arrasa. Então, é justamente a forma como o campo se revela, né, Início, de uma forma orgânica, que precede qualquer título, de fato ali prezando pela essência mesmo. E foi o que me veio aqui de falar sobre as raízes, porque tu também é uma das raízes, né, desse movimento, que é justamente o movimento das comissões que você iniciou aí em Santa Catarina e que eu tenho a honra de preceder o Sérgio e atualmente ser a presidente aqui como um desses galhos. Muito bem. Mas, Não, desculpa, vou só complementar, é porque eu queria falar sobre o nome, né? Eu não me veio aqui agora, eu não ia falar sobre isso, não. O nome da Comissão do Rio de Janeiro é uma das poucas que não se chama Comissão de Direito Sistêmico. Ela se chama Comissão de Estudos sobre o Direito Sistêmico, que não foi um nome que eu atribuí, já veio do Sérgio, né? E eu não mudei também, porque primeiro eu acho que o nome ele tem a coisa de trazer a energia, de trazer a identidade, que sistemicamente a gente sabe disso, né? Mas além disso, por que também que me conecto tanto? Porque eu acredito justamente na potência desse estudo mesmo. Ontem eu estava até aqui falando contigo, exigência do Procurador-Geral da OAB do Rio de Janeiro. Perfeito, então estamos alinhados aqui no Rio de Janeiro, porque é um nome que eu gosto, tá? E porque justamente eu me conecto muito com o ensino, o Sérgio também é professor, né? Então acho que já tem esse caráter aqui, porque eu acho que o que acontece com o estudo, Nice? O estudo ele permite que a gente se abra para receber o que muitas vezes a nossa mente precisa para confiar, né? Então, eu acho que assim, o primeiro esclarecimento aqui seria justamente de promover esses estudos aqui no Rio de Janeiro, de divulgar o direito sistêmico através de filmes, que era um projeto que a gente tinha que ia começar em março, mas estamos com ele pausado, né? E de também produzir artigos para as pessoas de fato compreenderem como é isso, primeiro com a mente, para depois sentir no corpo, sentir na vida, né? muito bem, Marina. É isso mesmo, né, Sérgio? Foi exigido que fosse comissão especial, né, no Rio de Janeiro, e o Sérgio abraçou a causa comigo, né, na ocasião, e desde lá eu sou a vice também, né? Marília me manteve como sua vice. E eu sou Não, muito. nem te mantive, né? Não, era você, não tem nem. E eu acho que, como era tudo muito novo, né? Na ocasião, ainda é, né? Para nós já há 3 anos, né? Esse movimento. E o Instituto nasceu no mesmo período, né? O Instituto, ele foi fundado por mim, pela Alissa, né? E acho que foram outras 2 pessoas na ocasião. A Alissa está aqui do meu lado, estou consultando ela. E numa ideia de a gente, quando eu recebi a inspiração, porque foi uma inspiração para criar as comissões, também veio no mesmo momento a inspiração para criar o instituto, né? E ele levou um tempo a ser formatado por várias questões que agora já são superadas, né? Não vem ao caso.
Mas o fato é que quando a matéria do Fantástico sobre as constelações foi ao ar, eu me preocupei em fazer o registro para que ele mantivesse, né, a sua essência, no sentido de ele estar a serviço do direito e sem fins lucrativos, né, que fique bem claro. Inclusive, você pode se associar, depois, enquanto a Marília fala, eu vou colocar ali o site, né, para quem quiser já vir fazer parte. E o Instituto, então, ele ficou 3 anos nesse movimento, ele é orgânico, né, como tudo aquilo que nasce, como tudo que é novo, como tudo que é gestado, ele vem de dentro para fora. Então, né, a gente vem nesse movimento, falei, Marília, vamos fazer lives, né? Sentimos sua falta, Eunice. Ah, mas ontem o horário, só explicando aqui pro Sérgio, a live foi num horário que eu tinha compromisso. Ontem, então, eu não dei conta de participar, mas eu vou assistir ainda, fique tranquilo. Que bom que fica salvo, né? E a Silvinha Cury, né? Que também é da comissão aí do Rio de Janeiro, é um lugar que eu tenho muito amor, né? Dentre tantos lugares desse país, mas é um lugar de muita acolhida e o movimento foi muito bem recepcionado aí, né? Então o Instituto ele vem nessas idas e vindas, né? A Ju tá aí, acabou de entrar aqui também, ontem eu falei nela, né? Ontem à noite na chamadinha que ela sabe como foi esse movimento de origem, né? Eu fui a primeira pessoa a saber a inspiração que eu havia recebido mesmo, né? Hoje eu entendo que é o campo quem define, a gente é escolhido, né, por esse algo maior, todos nós somos peças fundamentais e então isso cada vez fica mais claro para mim, né? E o Instituto, então, eu falei, Marília, vamos fazer lives e ela teve essa genialidade de associar as raízes, né? Fazer essa analogia linda com a árvore. Então, o Instituto é isso, né? Ele é amor, ele é verdade, ele é livre pensar, ele está a serviço do nosso direito, da nossa sociedade. Ele tem, né, um modus operandi dos demais institutos que servem o direito. A gente, né, pensa que pode até, quem sabe, um dia em alguma decisão servir como amicus curiae, né? E a ideia é que ele seja agregador, né, de todos os pensamentos. E então hoje, né, a Marília inaugura esse espaço com toda a sua sabedoria, sua delicadeza. Certamente a idade nesse momento ainda é jovem, mas de alma é bastante sábia, portanto, acho que já está por aí há muito tempo, né, Marília? Então é com muita gratidão. Eu sempre que preciso algo, ela está disponível, né? Tem aqui a Alissa, a Suelena, que estão sempre comigo também. E a Marília é alguém que, mesmo não estando fisicamente ao meu lado, eu sempre posso contar. Ela tem uma capacidade de talvez me compreender, me acessar, e como poucos, né? E principalmente essa delicadeza de ser, né? De se expressar e sem julgamento, né? A Marília é de uma doçura que eu vejo nos olhos da Alissa e nos dela, né? Elas são raridades, preciosidades. E eu sou muito grata por isso. E são pessoas de verdade que o Instituto precisa para crescer, né? Para que todos com ele cresçamos. Então, são todos muito bem-vindos para construir essa história. O Pierre está aí também, Pierre também com a sua pureza, também é alguém sempre muito disponível e que também muito me emociona, no sentido de confiar mesmo e simplesmente por eu ser, né? Então eu gosto de estimular as pessoas que sejam, porque é só sendo de verdade que você tem a possibilidade de também ter pessoas de verdade próximas e que sabem que isso vai ser assim sempre, né? Então, Marília, a palavra é sua. Você muito me honra com esse movimento inicial, né? Nada mais justo que fosse você
que foi quem teve essa genialidade de percepção e sabedoria na construção dessas lives que fazem parte da história do Instituto, que na posteridade possamos assistir esse momento e nos emocionar sempre. Nossa, muito obrigada, Anícia. Deixa eu só tirar aqui uma ligação. Pronto, acho que destravou já, né? Acho que sim. O Sérgio tá brincando que ele tá com ciúme. Então, vou explicar aqui, Sérgio. Não precisa ficar com ciúme. O que que aconteceu? Essa conforme a Eunice muito bem explicou, a doutora Eunice... Vamos retirar o doutora? Pode ser? Claro. Conforme a Eunice falou, essas lives elas não estavam nem programadas. Vocês devem reparar que o IBDCist não tinha, né, esse cunho de fazer lives, e eu também não. A Eunice acho que também não, né? Você não costumava fazer muita live. Agora você está fazendo mais também, né? Então, tudo isso veio realmente, assim, do universo agora. É um movimento que está se abrindo e a gente está se abrindo junto, né? Porque é aquela coisa, a vida caminha e a gente vai caminhando com ela. Então, o fato de da gente ter um direcionamento não quer dizer que a gente sabe todos os passos, né? E depois de uma conversa, na verdade foi até depois de uma live, eu estava pensando, né, sobre esse caráter do IBDCist, porque, na verdade, eu também estou lançando um curso, que é o curso GPC, e ele tem justamente o cunho de promover o encontro entre os diversos métodos, né? Apesar do direito sistêmico não ser um método, é uma forma de olhar o litígio sob uma ótica ampliada, uma ótica humanizada. Então, também se conecta muito, né? Só que esse curso eu falei, nossa, agora eu acho que cabia falar sobre como que surgiu tudo, sobre a história mesmo do direito sistêmico. E eu falei, bom, primeiro que eu acho que essa energia da nutrição, a energia das raízes, eu não estou falando de homem e mulher, tá, gente? Só deixando claro aqui. Mas eu acho que essa energia da nutrição é uma energia com um caráter mais feminino, que conecta muito com a energia do IBDCist. Até se vocês repararem as cores, a logo, a forma como ele é conduzido pela Eunice, traz justamente essa percepção. E eu estava conversando, né? A gente estava conversando já que vocês estavam querendo ver como é que ia caminhar esse movimento. E aí eu conversei com a Anice, também com a sua Helena e a Alice, a gente está sempre trocando figurinha, né? Vocês são as três mosqueteiras, mas eu vou me auto-intitular aqui um pouquinho D'Artagnan, tá? E aí, a Anice muito generosamente aceitou a ideia, conectou com ela também, e por isso que estamos aqui agora abrindo essa série, que na verdade vai ser uma série que vai ter continuidade, não é só a live de hoje, e ela pretende justamente mostrar como que a partir dessas raízes nós tomamos a força de pai e mãe, de toda a nossa ancestralidade, né? Aquela coisa bem do Beto Guedes, deixa crescer o amor, para ir ali para a vida mais fortalecidos. E assim como a árvore começa nas raízes, ela só consegue crescer e dar frutos se ela tiver isso de uma forma profunda, né? Então, assim, a gente vai fazer todo o caminho ali, das raízes para o tronco até frutificar, até dar flores, dar frutos, né? Que é justamente a forma como Bert Hellinger fala que a gente pode passar a vida adiante. Ele fala que a gente pode passar a vida adiante, não, que a gente pode honrar. Peraí, que estão tirando o lixo aqui. E como que a gente pode honrar isso que nos foi passado, né, através do pai e mãe. Passando adiante. Então, ele traz a figura da bola dourada. Eu gosto de figuras, né? Deu para perceber. Ele traz a figura da bola dourada como uma forma de você passar isso adiante. E algumas vezes as pessoas leem o Bert de uma forma que cada um tem a sua interpretação. Mas às vezes eu tenho uma interpretação que é um pouco
talvez menos cartesiana, eu acho, assim. Então, eu acho que essa forma de passar adiante não é necessariamente tendo um filho, né? Pode ser você colocando um projeto no mundo, você fazendo qualquer coisa que de fato você vai passar aquilo que te foi entregue, ou seja, você vai deixar algum legado no mundo, mudar a vida de alguém. Só que você só consegue fazer isso se você conseguir mudar a sua própria vida primeiro. Porque eu não posso querer mudar a vida do outro. Eu tenho que querer me modificar. E a partir dessa minha modificação, eu gero todo um reposicionamento no sistema que está à minha volta. Não porque eu sei o que é melhor para o outro, mas porque eu consigo saber o que é melhor para mim. Então, a partir disso, a gente vai tomando essa força das raízes para crescer e expandir. E a gente vai explicar aqui direitinho como que isso acontece. Eu tinha ontem pensado em preparar uma coisa bem aquela. Aí já desceu, né, a posição de professora. E aí eu falei, não, vou colocar todo o histórico do aporte legal para possibilitar embasar o direito sistêmico, as formas alternativas, as formas adequadas, né, de soluções de conflitos, vou colocar o novo CPC, a resolução 125. E aí, ontem a gente fazendo a live, eu falei, acho que eu vou trazer uma coisa mais teórica. Aí depois acabou a live, aí eu pensei, não, não vou. O Sérgio botou várias carinhas abismadas. Depois explica a carinha, Sérgio. E aí eu pensei justamente em fazer, não, vamos fazer uma coisa mais orgânica, mais fluida. Estamos todos em casa, né? 10 horas da manhã. Então vamos explicar de uma forma amorosa, que é a forma como eu acredito. Então, o que que é o direito sistêmico partindo do princípio, né? Muita gente acha que o direito sistêmico é sinônimo de constelação aplicada ao direito, e geralmente as pessoas, até algumas, têm alguma reticência, né, com isso. Porque a mente não está alimentada, gostei da menção de algo mais teórico. De repente, se der tempo, a gente faz, a gente sente aí o campo. Então, justamente, as pessoas geralmente, quando não conseguem estar com a mente suficiente alimentada, elas se fecham para o direito sistêmico, né? Porque confundem com a constelação, que é um movimento maravilhoso, eu super acredito, acho que só no ano passado, né? Eu fiz, sei lá, algumas constelações. Só que é um movimento que a pessoa precisa estar preparada para ver. Porque apesar do nome ser constelação, não tem nada a ver com astrologia, tá? Com posicionamento dos astros no universo. Tem até, mas não é isso. A constelação, na verdade, ela mostra o posicionamento que você está naquele momento e como que você pode caminhar a partir dali, revelando emaranhamentos ali que fazem parte do seu sistema e que por algum motivo te dificultam de caminhar em determinada direção ou colocam algum tipo de entrave, né, na sua fluidez, na fluidez da vida. A partir disso, o próprio constelado vai ter a possibilidade de, olhando para aquilo, agir de uma forma A, B, C ou D. Vai ser uma escolha dele, tá? E por que que isso chegou no direito, né? Porque justamente o Dr. Sami, ele foi a pessoa que chegou com isso no judiciário, que implementou isso no judiciário. Só que o direito sistêmico, ele também vai além disso, né? O direito sistêmico é toda essa postura que começa justamente, como você falou, Anice, de dentro para fora. Então, o que que é, na minha percepção, né? É uma forma da gente tomando essa força das raízes, nos reposicionarmos na vida, quando adultos, de forma adulta, com a nossa força para ir para o nosso lugar e para estarmos transitando nas nossas escolhas com autorresponsabilidade, e eu diria até com autorresponsabilidade e com amorosidade nisso, porque eu acho que a pessoa só faz o mal para outra
quando ela está, de fato, muito desconectada com essa essência e quando ela está muito emaranhada, entende? Então, até uma pessoa que está num conflito, que está ali envolvida num litígio, né? Eu sou advogada de família, então eu consigo falar mais sobre a ótica de família aqui. Mas até uma pessoa que está ali num conflito, ela pode olhar para aquele conflito de uma forma diferente, né? Com amor. E esse amor não significa aceitar tudo, muito pelo contrário, né? Uma vez que ela está vendo coisas que ela não via, ela pode dar um novo sentido para aquela briga que ela está tendo. Só que a pessoa que chega no advogado, na advogada, justamente ela às vezes vai querendo um pai ou uma mãe. Então, o primeiro movimento do advogado sistêmico é sair dessa posição de pai e mãe, de salvador, para se olhar, para se trabalhar e perceber que não. Se a pessoa está aqui na minha frente, ela tem que estar buscando um advogado, uma advogada, certo? Mas a gente pode acolher aquela pessoa de uma forma humanizada, de uma forma que vai trazer para ela a consciência de que ela é amor. Ela já é esse amor, porque ela é fruto ali de um ato que ela saiu ali da escuridão do útero da mãe dela, onde ela estava recebendo tudo quentinho ali depois dessa fusão de pai e mãe, e foi para o mundo. E assim, ela conseguiu daquele tamaninho crescer e se expandir, por quê? Porque ela estava com tudo isso dentro dela, né? Aí muita gente fala, ah, não, mas eu nem conheci meu pai, eu nem conheci minha mãe. Só que esse amor, ele independe de você ter conhecido, independe de você ainda ter pai e mãe vivos, porque ele é uma coisa que é celular mesmo, né? Ele é transmitido. Eu gosto muito de uma frase que diz, que é até a Mônica Tenório aqui do Rio, ela também fala muito isso. A Luísa, que eu acho que está aqui, também fala. Que a gente, na verdade, é 100% pai e 100% mãe. A gente não é 50% cada um. Porque a gente recebe esse amor nas nossas células, na nossa história ali de formação corporal mesmo. Memória genética. Obrigada, Sérgio. Na nossa memória genética. E então ela vai tendo consciência disso, conseguir transitar de uma outra forma, né? E aí o Bert ele traz muitos movimentos, ele fala do amor interrompido. Só que aí eu acho que são movimentos que cabe uma live específica só para eles, da epigenética, justamente. Só que aí são movimentos que cabe, eu acho, uma live específica, de repente, só para eles. Porque é possível sempre também olhar de uma forma diferente. Então, essa pessoa que fala, eu não conheço meu pai, não conheço a minha mãe, então eu não tive amor, depende. Ela pode olhar de uma forma que ela consiga sim enxergar esse amor que ela recebeu. Porque nunca não existe amor, sabe? É isso que eu sinto, assim, que eu de fato acredito na vida. Então a gente vai partindo dessa concepção, dessa percepção, concepção não, dessa percepção, a gente consegue atender o nosso cliente primeiro. Se eu tenho isso dentro de mim, eu consigo estar posicionado na minha vida. Na minha vida. A vida do outro, eu não sei o que é melhor para ele, só ele sabe. E aqui até conecta muito com a mediação, né? Porque a mediação também traz essa possibilidade de protagonismo para as partes. Só que diferente da mediação, o direito sistêmico não é uma técnica. Por quê? A gente não necessariamente vai colocar as duas partes conversando, porque muitas vezes a pessoa não é o desejo dela, enfim, não é o momento, não é o que o sistema está pedindo naquela hora. Então, a gente pode ouvir essa pessoa com uma escuta ativa, utilizando técnicas de CNV, utilizando rapport, PNL, todas essas técnicas que a gente sabe que são super efetivas, mas, sobretudo, estando presentes, estando com essa consciência de que somos todos um e somos todos essa energia que vem da terra, que vem da mãe, que vem do pai, né? Somos vibração, somos, acima de tudo, vibração. Né? Por que eu gosto de live? Assim, porque eu resolvi virar blogueira da noite para o dia? Não, porque eu acho que estamos distanciados, então a live é uma forma que a gente tem de ter um pouco mais dessa troca.
E então, assim, a pessoa, o advogado sistêmico, a advogada sistêmica, eles podem olhar para aquela pessoa que está ali na frente delas e perguntar, mas como que era antes disso, né? Qual que seria um bom resultado para você? Então, a pessoa ali, ela já vai para um outro lugar, né? Porque quando muitas vezes o cliente procura a gente, eles estão super emaranhados. Então, eles mesmos não sabem o que eles querem, muitas vezes, assim, né? Foi engraçado que essa semana me chegou um caso de alienação parental, né? Não sei se eu contei ontem aqui, mas também se eu contei, não sei se estava todo mundo. Me chegou um caso de alienação parental. Me chegou, não, né? O caso chegou de alienação parental. Só que a pessoa não procurou falando que ela estava sendo alienada. Ela contava as histórias e o filho dela tinha um problema cognitivo, eles moravam em países diferentes, tal. E eu percebi que assim, que ela se sentia tão culpada que ela falava coisas que eu demorei a entender que ela estava sendo alienada. Porque aí depois eu perguntei, não, mas o que que seria o resultado do seu sonho? Eu falei, qual seria o seu sonho? Porque ela estava falando, na verdade, o que ela queria era poder ver o filho nas férias, né? Porque o pai mora em outro país, ela queria pelo menos poder ver o filho nas férias e passar um bom período das férias com ele. Só que sabe quando você percebe que não é bem isso que a pessoa quer? Eu falei, não, mas é isso que você quer? Esse é o seu sonho? Qual que seria o seu sonho? A guarda da criança era do pai, tá? Aí ela falou, não, o meu sonho seria que ele morasse comigo. Ou seja, na verdade, ela não estava querendo regulamentar uma visitação, ela estava querendo uma reversão de guarda, entende? E eu também, da minha postura de advogada, não posso prometer que ela vai conseguir isso, mas eu posso ofertar todas as possibilidades possíveis. Olha, a gente pode ligar para ele. Você acha que vai ter abertura para esse diálogo? A gente pode tentar algum tipo de atendimento conjunto. Eu até indico para mediação mesmo, muitas vezes. Quando eu sinto que é essa abertura, a gente tenta ali como primeiro passo uma mediação sistêmica. E, na verdade, eu acho que a maioria das mediações são sempre bem sistêmicas, acho que eu tenho participado, mas aí é outro assunto. E aí, ou a gente pode até ir para o litígio, que é outra coisa que eu acho importante pontuar também. Porque muitas vezes a gente pensa que o direito sistêmico é não necessariamente você não litigar, né, de jeito nenhum. Na verdade, não. Você vai para o litígio vendo que aquelas pessoas que estão ali não são partes, são inteiros que estão com algum problema na vida, mas que já compartilharam toda uma história. Ah, mas eles se conheceram e tiveram filho. Não tem problema. Eles compartilharam a história de terem se conhecido e tido filho. Então, a gente percebe que, assim, a gente possibilita que aquelas pessoas se olhem e, eventualmente, tenham consciência de que precisam resolver aquela questão. E o litígio, muitas vezes, se faz necessário. Só que a gente não vai brigar. Eu não vou ser aquela advogada que vai falar que ganhou a causa, porque eu não ganhei nada. A cliente pode ter conseguido uma solução para o problema dela. Eu não ganhei nada. Eu atendi uma pessoa. E essa pessoa é um ser humano que traz toda uma bagagem que tem que ter a história de vida dela respeitada. Acima de tudo, respeitada. A gente vê muitas vezes, né, que é ficcional, mas acontece na vida real também, né? Naquele filme História de um Divórcio, que os advogados muitas vezes eles inflamam o litígio, né? Ah, mas é um filme, mas acontece. Acontece. Eu já fui litigante, eu na verdade eu nunca fui litigante, porque eu nunca gostei de briga. Mas eu já fui mais tradicional, né? Até porque é a formação que a gente recebe ainda. E eu percebia que, assim, muitas vezes as partes mesmo não estavam querendo ir para aquele clima tão bélico, mas elas acabavam indo, porque era o que era ofertado para elas, né? Então, o que que a gente faz? Dá a possibilidade de ação, de opções de ação, de opções de agir, com respeito ao que aquela pessoa é, ao destino dela, às raízes dela, às coisas que ela traz na vida.
né? E é bom colocar aqui também que agora que eu falei desse aspecto do sistema de educação, eu acho que assim, a Alissa, inclusive, pode falar melhor que eu, mas eu percebo que o próprio sistema educacional ele já está mudando nas faculdades de direito. Porque antes. Aqui ainda não. Porque assim, eu percebo que eu tive cadeiras muito tradicionais, assim, era processo, era direito penal, era tudo muito. E hoje eu já vejo que começa a haver uma abertura, assim, pelo menos aonde eu estou agora. Para o sistêmico ainda estamos caminhando, mas eu acho que a gente aqui, infelizmente, ainda não. Tá. Eu não sei, assim, eu sou um pouco otimista às vezes com os meus olhares. Mas mesmo que não seja, eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar. Porque é a formação, né, dos advogados, assim, que vão estar aí como os primeiros a receberem aquela pessoa ali que vai adentrar no sistema de justiça. Aqui, Maria Montessori já dizia que devemos educar para a paz. Até o 8º semestre tive apenas uma cadeira de mediação, conciliação e negociação. E muito en passant, né, ali, você está colocando aqui. Né? Só deixa eu fazer um parênteses, Marília. A cultura do litígio, eu até gosto muito do que a Cláudia Boatti fala, né? A gente só está podendo ir para o mais porque tem uma cultura estabelecida, o respeito à cultura é muito importante, né? Então, o Instituto ele tem essas premissas, né? Basilares de muito respeito ao que já está estabelecido, ao direito, né? Porque a ideia é trabalhar, né? A gente inserir esses princípios sistêmicos de modo geral no todo, né? E como aquela conquista que a gente noticia até na nossa cartilha, né, Marília, sobre o Tribunal de Goiás, né? Aliás, os cartórios, né? De colocarem nome para o nascituro, para incluir no sistema. Então, acho que a paternidade até socioafetiva já é bastante sistêmica, né? Quando ela inclui a todos, né, na certidão de nascimento. Então, tem muitas coisas que o Instituto se propõe a pensar dessa forma, né? Então, acho que é importante pontuar que direito sistêmico, na sua origem, né? Nesse movimento novo, né? Que Hugo Mattei tanto é que o Capra fala no livro, quer dizer, sistêmico é livre pensar, né, gente? Então, aqui ninguém é engessado e a gente está fazendo um movimento de construção para ir para o mais, né? Como eu precisei ser autodidata enquanto advogada nesse universo, né? De como me inserir nesse meio, sem que eu tivesse uma vinculação com o judiciário no sentido de porque em princípio parecia isso, você vai lá e faz constelação no judiciário, né? É o que as pessoas ainda acham, né? De modo geral, elas têm esse equívoco de que se restringe a isso, né? Então, o que a Marília está trazendo é o lugar do advogado nesse movimento, né? E que ela já internalizou e já está aplicando. E a partir do olhar que vem construído por mim, né, Marília? Porque existem várias bases, né? Eu acho que a gente escolhe, né? Você tem a possibilidade de escolha. Então, aqui é o livre pensar, você escolhe o que você de fato se adapta, né? O que faz sentido para você. Então, só para deixar claro aqui, né, Marília, isso, né? Para mim, o direito sistêmico não se resume às constelações. Eu considero essa técnica uma possibilidade maravilhosa, né, de você ampliar o seu olhar, mas ela traz muita informação, né? A filosofia sistêmica, né? Que talvez seja nesse viés que a gente consiga crescer nesse universo, né, Marília? E a ideia da cartilha foi justamente por conta das resistências que se criam, né? Uhum. O movimento das constelações. Então, para tudo ficar muito claro aqui nessa primeira live, para que não haja dúvidas, né, de como isso se movimenta e como eu, do meu lugar de advogada, precisei ampliar, né, a minha percepção, consciência do todo e trazer isso, né, como a Marília falou, a gente já nem considera mais partes, e sim os envolvidos, né,
porque são inteiros. E a gente prima pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da autonomia da vontade. Só que, como também diz a Cláudia Buarque, para você resgatar e preservar sua própria dignidade, você precisa saber e reconhecer as suas lealdades, né? Que você tem lealdades sistêmicas, né? Lealdades aos seus ancestrais que Sim, você conhece. E quando você reconhece isso, você olha para o outro como alguém que também tem lealdades e você o protege das suas, né? Porque quando você tem consciência, você não vai saber todas as suas lealdades, você vai passar a vida descobrindo, né? Como o Sérgio gosta de dizer, a gente não é nem um pouco criativo nas nossas lealdades, a gente faz igual, né? E talvez um pouquinho mais rebuscado às vezes. Então, o convite, né, do Instituto é esse. Vamos lá, a gente está iniciando aqui o movimento, né, com as lives, né, Marília? A gente vai trazer cada vez mais conteúdos, que as pessoas colaborem com suas compreensões. A Marília vai passar pelo crivo dela e da sua Helena, eu acho, né, a questão científica, para ver se não há um engessamento, né? A ideia é não engessar. A ideia é, a gente não sabe para onde isso vai caminhar, o quanto isso pode se expandir ou não. Mas o de verdade é o que nos toca, o que nós internalizamos e o que nos faz movimentar, né? É algo que é muito claro, né? Para mim isso, e é desse lugar de clareza que eu trago, e por isso a Marília que converge, né, e que ainda elabora, né, dessa forma linda e poética e romantizada, como disse o Sérgio, né? Tudo isso é muito bonito de ver, porque ela já foi para o mais também, ela já fez essa link com a arte, né? E ela fala da importância disso nesse nosso universo, né? A fenomenologia, ela está presente em tudo, na gente, o tempo inteiro. Inclusive quando a gente recebe um cliente e a gente percebe algo primeiro na gente, né? Então, se a gente consegue olhar para o conflito com amor, ou seja, olhar para o outro envolvido com amor, é o nosso primeiro desafio, né? Então, esse fenômeno tem que se dar na gente, né? As emoções, a gente lida com pessoas, né? Com pessoas que elas são imprevisíveis, não há controle, assim como na natureza, a natureza por si só já foi o primeiro movimento dos biólogos, né? Na questão sistêmica, o desenvolvimento começou por ali, né? Então, no direito, isso caminha para essa integração. O que tem a ver com o direito? Tem tudo a ver. A gente lida o tempo inteiro com pessoas, né? Aqui a Cristina está dizendo, amei o posicionamento, instituto, com relação a olhar para o todo, dando movimento, acolhendo, reconhecendo que já existe como algo valoroso sem engessar. Com muito respeito, porque se a gente sai de um lugar para achar que o que a gente faz é melhor, a gente já vai para um lugar de arrogância. Por isso que a Marília isso. também, na questão do litígio, né? A gente respeita. Se a pessoa tem a necessidade de manter um vínculo através do litígio, a gente olha com respeito para essa necessidade. Ou seja, o nosso olhar, né, Marília, não é para a capacidade processual, é para a capacidade das pessoas, a autonomia delas, elas poderem escolher. Não, eu escolho ir por esse caminho, mesmo que isso signifique 15 anos, 20 anos, 10 anos, né? Mas é uma escolha, né? Então, que as pessoas façam os movimentos e com isso a gente vai criando um novo movimento, né? Isso que a gente está fazendo, um novo campo, né? E principalmente, gente, sem engessar, a gente não é filiado a nenhuma escola, né? A gente é realmente um movimento, a gente está olhando para o direito, para a justiça, para aquilo que o Rui Barbosa já trouxe na oração aos Nossos, lá em 1920, que a gente conseguiu ver o pertencimento, hierarquia e o equilíbrio que ele traz no texto dele, né? Então, é isso, gente. É isso. Como mais podemos colaborar nessa construção? Todos são muito bem-vindos. Desculpe a, a minha fala, Marília, um pouquinho mais prolongada, mas é só para deixar isso muito claro, né? Já que isso aqui fica gravado e é importante que todos saibam que existem vários movimentos acontecendo e que o nosso é esse, né, Marília? Perfeito. E esse espaço do livre pensar, Nice, nossa, é uma coisa que me traz uma leveza, assim, realmente, nossa, sentimos de fato a leveza no centro. Porque eu acho que a gente ter que estar vinculado a algum espaço ou ter que
ter um título emitido por XYZ, ou ter que, para ser sistêmico, eu acho que é muito pesado. Muito pesado. E aí, aproveitando a tua fala, eu vou trazer uma outra fala que é tua e que, inclusive, eu acho muito lindo, porque você sempre que cita alguma coisa que não é tua, você cita a autoria. Isso eu acho extremamente sistêmico, extremamente... É uma das coisas que sempre me chamou a atenção na sua pessoa. Mas o que eu acho que é que você fala também que todos somos sistêmicos. E eu acho assim, realmente, gente, todos somos sistêmicos. E eu vou colocar aqui a importância da gente perceber isso, tá? O que que significa todos somos sistêmicos? Quem está no movimento sistêmico, no espaço de construção sistêmico, não é melhor ou pior que ninguém. Nós não somos seres iluminados que ficamos tranquilos o tempo todo e não litigamos, não. Muito pelo contrário, o movimento é interno, é intenso e muitas vezes revira. Então a gente tem que andar de fato para onde faz sentido. Porque essa obrigação de você se vincular a alguma coisa faz com que o movimento deixe de ser orgânico. Então você pode ser sistêmico. Teve alguém que falou aqui que está fazendo almoço. Pierre, você pode ser sistêmico fazendo almoço. Você pode ser sistêmico atuando em qualquer momento da sua vida. Mas a gente está no espaço do direito, como advogada, como professora, como juiz, como qualquer integrante desse sistema de justiça, então a gente pode trazer alguma contribuição para justamente dentro desse sistema. Por quê? Porque se estamos nele, é porque temos uma razão de ser. Ninguém integra o sistema de justiça à toa, gente. É muito comum essa fala de que, inclusive, quem o integra, né, quem integra esse espaço, tem ali questões profundas de justiça na própria vida e na vida dos antepassados, né? Por isso essa tendência, inclusive, da gente querer ocupar o lugar de Salvador. Porque talvez a gente com isso esteja tentando nos salvar, né? E por isso a importância também de quebrar esse padrão, né? De quebrar não, mas de modificar esse padrão, né? Então, se eu tenho a liberdade de pensar, eu tenho a liberdade de ser. Porque ninguém é livre estando sendo obrigado a estar vinculado a nada. E isso é tão sincero, gente, é tão sincero que quando a Eunice me pediu ajuda na cartilha, eu falei, gente, e agora? Eu falo porque é muito fácil também, Nice, a gente olhar para alguém que já está no movimento há mais tempo, que é o seu caso, com relação à minha atuação, né? Você já está há mais tempo que eu no movimento. É mais velha que eu também. Então, para mim, seria muito fácil falar: nossa, Nice, achei incrível, não tenho nada a acrescentar. Porque, né, o meu lugar aqui é de pequena, né, dentro dessa construção. Eu vim depois, eu cheguei depois. Só que aí eu falei: bom, mas de repente eu tenho alguma coisa que não foi vista ali, porque o meu sistema também é diferente. Eu tenho atuações na vida diferentes, então dentro desse espaço eu tenho as minhas fraquezas, mas também tenho as minhas forças. E aí eu falei, bom, vou enviar aqui como os comentários que eu acho pertinentes. Estava falando, gente, não sei o que vai dar isso, né? Falei, ou porque as pessoas geralmente gostam, né, só de aplausos, assim. E quando a gente se desconecta um pouquinho desse eu, né, eu, a gente consegue aceitar não só os aplausos, mas as críticas também. E aí a minha surpresa foi: Marília, adorei, eu vou incluir tudo, assim, eram poucas coisas, bobeiras. E a Nice incluiu tudo. Então a gente percebe que de fato o movimento é super de inclusão, quando a gente está a serviço, quando a gente está ali para o outro mesmo, né? Não é de você estar tendo que ocupar um espaço para ter um título, para ir para o mundo e botar aquele título e falar: agora eu sou sistêmico. Você pode ser sistêmico fazendo seu almoço e atuar dentro do sistema de justiça dessa forma. Porque o sistema de justiça também é o quê, né? Um sistema, gente, partindo aqui das bases, né? Já que estamos nas bases, sistema nada mais é do que várias coisas que se conectam, estamos todos conectados, né?
no mundo, no espaço do mundo. Só que o sistema de justiça ele também tem uma série de integrantes, né? Defensoria, Ministério Público, Judiciário, Advocacia, todos esses, educação, todos esses que nós conhecemos. Então é sistêmico eu olhar para isso também, tentar integrar, tentar perceber que cada um tem as suas particularidades, mas que todos podem estar a serviço dessa justiça mais humanizada, que vai respeitar a pessoa, que vai respeitar a dignidade dela, né, a dignidade da pessoa humana que tu citou, e que vai deixar de olhar para aquilo só como um conflito, só como um vai tentar ir para essa lógica, né, do ganha-ganha, saindo dessa lógica do perde-ganha, onde necessariamente alguém tem que ganhar e alguém tem que perder, né? Será mesmo que quando o outro perde, esse outro que já teve tanta vinculação com a gente, será que a gente ganha quando ele perde? E na verdade, né, Marília, o judiciário ele resolve o processo, né, a lide, né, não resolve o conflito, né? Pois Essa é. é a grande questão. Deixa eu só ler para você que a Cristina está comentando. Eu sei se eu sei o meu lugar, não preciso de aplausos. Pois é, gente, se eu sei da minha consciência sistêmica, reproduzo essa integração em tudo que faço de modo natural. O sistêmico essencial Natural. é de dentro para fora. Exatamente, né? Até a Ana da Fonte, né, PR, eu vou só até falar, ela numa live que eu participei com ela, que é uma consteladora do Pernambuco, e ela falava isso, né? Que na verdade alguns estão despertos, outros ainda não, mas que somos todos sistêmicos. Então, só para dar também a origem, que para mim eu ouvi a primeira vez, né? Essa fala de forma muito clara, né? Porque às vezes as pessoas largam frases e falas que no momento a gente não absorve, né? E a Olinda, ó, o Claudinho tá corrigindo aí, ela de Olinda. E ela falava isso, ela ouviu minha fala e falou depois, não, Eunice, não sei o que eu havia dito, ela falou, não, na verdade todos somos sistêmicos e alguns estão despertos, conscientes disso, outros ainda não. Cada um no seu tempo vai ter esse despertar. Então também é um despertar que vem de dentro para fora, né, Marilene? Que o que está acontecendo, muitas pessoas colocando isso na mente, né, na cabeça, no mental, e ficando por ali. E aí você vê na prática que a pessoa não integralizou aquilo. Então eu percebo que, como eu, né, que não era consteladora e fui parar nesse movimento, e fiz um movimento dentro da UAB, sou pioneira, criei um instituto, então é de um lugar que vem com a força sistêmica já internalizada desde sempre, porque observadora eu sempre fui, né, e uma percepção apurada eu sempre tive. Então alguém também ali falou, acho que foi a Cristina, né? O livre pensar leva o que a Marília também falou, você permite ser. E para mim o mais importante, Marília, quando vocês, né? O Pierre também falou, quando eu peço alguma coisa, gente, não quer dizer, não me vejam como alguém que eu estou há mais tempo no movimento, mas nem por isso eu sei tudo. E eu confio muito na força de criação de cada um, na força de que vem do sistema de cada um. Eu vejo vocês na sua inteireza, na sua integralidade. E o que eu gosto, que eu costumo também reconhecer como um talento meu, é perceber as preciosidades, né? Aquilo que não me é dito, porque as palavras elas são muito vazias quando elas não são internalizadas. Então, quando a gente fala que a gente quer pessoas de verdade como você, Marília, você, Pierre, você, Alice, Suelena, tantas pessoas que eu tenho a oportunidade de conhecer mais próximas, o Sérgio, a Cris, que eu conheci, né, um pouquinho mais ontem, que ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, todos os demais aí que fazem parte, o Claudinho, meu colega querido, né, a Jucemara, que minha parceira de pós-graduação, de vida também, né, de pensamento. Nós, desde o início, eu e ela tínhamos esse livre pensar e a gente ficava assistindo durante a pós e pensando, nossa, hoje, será que só a gente que está vendo as coisas? É como se fosse pensar fora da caixa, né? Então, não se permitam ser manipulados, né? Se permitam ser em essência. Quando você faz contato com a sua verdade interna, com aquilo que é seu, a riqueza que você tem dentro, é essa que a Marília traz quando eu peço que ela tenha
E a sua disponibilidade sempre me emocionou, entende, Marília? Poxa, quantas pessoas que talvez pudessem, teoricamente, ter mais conhecimento que você por estarem há mais tempo no movimento, mas não estavam disponíveis. Então, para mim, o que é de verdade é isso, é a disponibilidade. Então, isso é algo que eu reverencio, reconheço e enalteço em você. A sua disponibilidade nesse servir, de estar de fato em serviço da justiça, assim como eu tenho sido surpreendida com pessoas que vêm chegando também nesse movimento. Então, para mim, é isso que é de verdade, entende? De nada, eu sou muito observadora, então é muito fácil falar. O que é o pertencimento, o que é hierarquia, o que é o equilíbrio, o que é isso, o que é aquilo, o que é boa, má consciência. Tenho muitas teorias, né? Agora, quando você observa, Cássio Ferreira Espeto de Pau, aquele velho ditado, né? Eu não faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, para mim, essa incoerência é algo que acaba, sim, me distanciando das pessoas quando eu percebo as suas incoerências, né? Eu as olho, respeito o seu movimento e o seu tempo de se tornarem um pouco mais também coerentes, conscientes das suas incoerências. Eu acho que a consciência, você se perceber incoerente já é um grande movimento para dentro, já é um grande passo de você avançar. Então, você tem esse lugar na minha vida, no instituto, nas comissões, em tudo que porque você tem essa disponibilidade, essa inteireza e essa verdade que todos estão tendo oportunidade agora de desfrutar dessa sua beleza, essa preciosidade, essa riqueza interna, que é para mim o que eu vejo. Eu vejo isso nas pessoas, as suas riquezas, as suas preciosidades, aquilo que elas são de verdade e não aquilo que elas falam, discursam, porque discurso não se sustenta. E infelizmente nesse movimento tem muito discurso caindo por terra justamente pela incoerência na ação. Então, a ideia do Instituto é que ele tenha sempre essa coerência. A gente prima por valores como respeito e coerência. E é de fato uma coisa que vocês vivem. Eu sou super testemunha disso. Eu também tenho uma colega aqui, uma amiga de pós, que também é a Ju, e a gente compartilha muitas reflexões, assim. E ontem eu estava até comentando que às vezes eu me considero uma pessoa um pouco crítica, assim, né? Eu também sou, Embora eu seja. eu sou crítica, sou virginiana, né? Crítica. Pois é, eu sou sagitária, sou sagitariana. Não era para eu ser tão crítica, mas por algum motivo eu sou, talvez pela formação nos direitos humanos, não sei. Mas eu acho que assim, você ser crítico, ele tem o lado positivo, que é você receber. Eu acho que a gente pode ser o crítico pela crítica, né? Que é a crítica vazia, que apenas está ali para criticar, para denegrir mesmo, para porque está na criança, né? O crítico que está na criança, aquele crítico que tem que ser do jeito dele ou não tem que ser. Tudo bem, é o movimento da pessoa. Mas eu acho que a crítica ela pode ser muito positiva. E que né, curiosamente conecta até com o que eu falei antes. Mas a crítica pode ser muito positiva, porque quando a gente recebe aquilo que nos chegou até nós, olha para aquilo e a gente percebe que pode haver uma ressignificação, que pode haver um ir para o mais a partir de tomar tudo aquilo que chegou até ali, a gente consegue criar novos pensamentos, criar novas possibilidades e ter um lugar de fato para todos, né? Porque a minha formação é original, né? Eu sou mestre em Direitos Humanos. Então, assim, eu vou usar aqui a palavra brigar de propósito. Um minuto e Eu meio. costumava. Um minuto e meio Ah, aí. tá. Vai, fala E aí, mesmo. assim, é justamente essa coisa que eu tenho. Nossa, nem pareceu, mas é justamente isso que eu tenho, essa tentativa de fato, trazer, assim, para o maior número de pessoas a maior possibilidade o maior número de possibilidades para atuar na vida de uma forma adultizada, leve e respeitosa. Acho que Faça suas considerações finais nesse um minuto que temos. E só agradeço. super crítica, já estou te respondendo aí. Não, só agradeço a você a oportunidade de estar aqui nesse novo momento do Instituto, a todo mundo que está assistindo.
a Liz, a Ju, minha amiga querida, a Luísa Calmon também, que está sempre comigo, é outra pessoa que eu admiro muito, e todo mundo que está aqui ajudando, construindo junto essa manhã, fortalecendo essas raízes juntos. 30 segundos, então vamos lá, gente. Compartilhem, divulguem. Na semana que vem nós teremos lives semanais e venham conosco nessa construção. Se associem ao Instituto, façam parte, todos vocês são muito bem-vindos e muito importantes. É uma construção orgânica de dentro para fora. E quem se sente chamado, venha fazer parte e divulgue para quem você entende. Vai acabar o nosso tempo. Gratidão, Marília, todo o meu amor por você e por todos que estão aí nos ouvindo.